Olá, sou o professor Maurício Capelari e nós estamos no curso de grego bíblico, que se você estiver longe, né, você pode entrar em contato aqui no YouTube e pedir para que seja feito o curso à distância. Aí enviamos a apostila PDF e a videoaula. Então vamos lá? Nós estamos no capítulo 4. Hoje vamos estudar verbo, tempo verbal, modo verbal e algumas preposições. Então basicamente vai ser verbo e algumas preposições usadas no grego bíblico. O que é o verbo? Isso aqui é uma recapitulação do que você já deve ter estudado no curso médio, fundamental, mas é sempre bom rever. E sempre que você tiver alguma dúvida desses conceitos gramaticais, você pesquisa ou em gramáticas da língua portuguesa, no Google, se você tiver como fazer, né? Então, pesquise. Qualquer dúvida relacionada à gramática, esses conceitos, você amplia os seus conhecimentos através de uma pesquisa pessoal. As classes, a palavra, ela possui classes, funções, e dentre elas substantivo, adjetivo. Então uma palavra ou é um substantivo, ou é adjetivo, pronome, artigo, numeral, preposição, conjunção, interjeição, advérbio. E o verbo, que é o verbo que nós vamos nos ater hoje. Mas todas essas classes gramaticais existem em grego e você vai estudar conosco algumas dessas classes, mas principalmente após terminar o curso, com um livro que nós vamos indicar, você dê continuidade aos seus estudos do grego. O verbo é toda ação que indica ação, estado, fenômeno, ocorrência e desejo. Então o verbo não é só ação, como muitos dizem, né? Ação, estado, fenômeno, ocorrência e desejo. O modo verbal, indicativo, subjuntivo e imperativo. Quando eu afirmo um fato, eu uso o indicativo. Quando afirmo uma hipótese, subjuntivo. Quando é uma atitude de mando ou pedido, eu estou mandando, ordenando. É uma atitude de quando eu quero fazer mandar, ordenar ou pedir, eu uso o imperativo. Evidentemente que o texto bíblico já está pronto, você não vai criar, você só vai traduzir. Mas você tem que reconhecer os modos verbais. A pessoa, quando fala em pessoa, é quem fala. Primeira pessoa, eu ou nós falamos. Segunda pessoa, o outro, tu ou vós é que falam, né? Terceira pessoa é de quem fala. Ele, ela, eles, elas. Então quem fala é a primeira pessoa, eu ou nós. Com quem eu falo é tu, vós. E de quem se fala, ele, ela, eles, elas. O número ou é singular ou plural. Se um fala, se sou eu que fala, é eu. Se é mais pessoas que falam, incluindo a mim, nós. Então, eu, singular, nós, plural. Tu, uma pessoa com quem eu falo, singular. Se eu falo com mais pessoas, aí eu falo vós. De quem se fala ele ou ela, ou de quem se fala eles ou elas. Então, conforme o número, né? Singular ou plural. Isso aí a gente vê em português e vamos usar no grego. Voz do verbo. O verbo está na voz ativa quando o sujeito pratica ação. Voz passiva quando o sujeito sofre ação. E na voz reflexiva ele pratica e sofre ação. Aí tem alguns exemplos, revisão do que a gente aprende em português. Tempo de ocorrência. Nós conhecemos basicamente o tempo de ocorrência, passado, presente ou futuro, e algumas variantes, mas basicamente ocorreu, está ocorrendo, vai ocorrer. No grego tem algumas particularidades. Então o tempo da ocorrência é o tempo da ação ou do acontecimento. Em nosso idioma, o tempo verbal é usado para expressar o momento em que uma ação é praticada, tranquilo. No idioma grego, a função principal do tempo verbal é expressar
aspecto, qualidade, estado ou tipo da ação. Então isso aqui, na hora de você traduzir, o tempo verbal ele traz informações que muitas vezes a tradução não consegue expressar. Aspecto, qualidade, estado, tipo de ação. Se uma ação está em andamento, se desenvolvendo ou se já foi concluída, acabada. Então há ações que estão em andamento, há ações que já foram concluídas, acabadas, há ações que começou mas parou, há ações que começou e continua. Então isso tudo o tempo verbal vai revelar. Só no desenvolver do texto mesmo que você vai entender melhor. Isso aqui é para você entender alguns traços, pontos. Isso faz parte do tempo verbal para você compreender se ele teve um começo, se teve um fim, ou não tem começo, não tem fim, ou vai acontecer no futuro. Então é uma teoria assim interessante para você compreender a força do verbo, do tempo verbal grego. Então o verbo pode estar no aspecto linear ou durativo, né? O tempo verbal indica aspecto linear ou durativo. Uma ação pode ser contínua, mas ser incompleta. Ainda não estar concluída, pois está se desenvolvendo, em andamento, acontecendo, progredindo. Paulo está escrevendo. Ele começou e continua. É representado por um traço. Aspecto pontilinear. Uma ação pode ser vista sem ser especificada a maneira como é realizada, nem a duração do processo verbal. Ocorreu em algum momento. Então, em algum momento aconteceu. Esse aspecto é denominado pontilear. Então, é um ponto indicando que ela ocorreu no passado. Paulo escreveu a Epístola aos Efésios. Escreveu e está escrita. Aspecto resultante. O verbo pode ser expresso como um estado resultante de uma ação verbal que o precedeu. É representado pelo ponto seguido de um traço, ok? Na Epístola de Paulo aos Efésios está escrito. Então ele escreveu de tal forma que continua escrito. Aconteceu no passado, mas isso continua. O texto que ele escreveu continua, está escrito. Começou, produziu e nós temos hoje 2000 anos depois. Agora vamos ver os tempos verbais utilizados no grego. Muito semelhantes com o português, mas aquela distinção. O verbo representa mais do que quando ocorreu, né? Mas aspectos do que aconteceu. Tempos verbais. Presente. O tempo grego chamado presente significa uma ação contínua, um estado incompleto. Começou e continua em ação, em progresso, em andamento, durativa ou linear. O Messias Jesus vive. Ele vivia e continua vivo. Então ele vive, está no presente. Então, é algo contínuo, em andamento, durativo, incompleto, ele não vai deixar de viver. Ele vive. Olha aqui o futuro. O futuro indica que vai acontecer. É uma ação pontilear. Mas em alguns casos pode ser durativa. O Messias voltará. Isso aqui é um ponto, mas um ponto no futuro. Um ponto só é que ocorreu no passado. É uma representação criada para explicar melhor, né? Eu espero que facilite para você. É algo que vai acontecer no futuro. Então, é uma ocorrência. Um ponto ocorreu no passado. 2 pontos ocorrerá no futuro. Imperfeito. O imperfeito expressa uma ação que foi contínua por algum tempo no passado, mas que já cessou. O Messias Jesus proclamava o reino de Deus. Então ele proclamava de tal forma que ele parou de proclamar. Por algum motivo, parou de proclamar. Auristo. O auristo seria o nosso pretérito, né? Mas a gramática chama de auristo. O auristo indica ação simples e indefinida sem especificar a sua duração. A ação ocorreu no passado, mas não há menção dos antecedentes nem dos resultados dela. O Messias ressuscitou em Jerusalém. Ele ressuscitou, aconteceu, é um fato no passado. Similar com o nosso. Perfeito. É o termo que indica o processo de uma ação
e a existência real dos seus resultados. Expressa o estado atual como resultado de uma ação terminada no passado. O amor de Deus foi derramado em nossos corações. Foi derramado, continua e cessou de derramar, mas os seus efeitos continuam. Então, foi derramado, parou, mas os seus efeitos continuam até hoje. Então, ocorreu, com duração, cessou de ocorrer, mas os efeitos desse derramamento continuam. Interessante, né? Particularidades do tempo, né? Mais que perfeito. O mais que perfeito refere-se a uma ação acabada no passado, cujos resultados continuaram a existir por algum tempo até que cessaram. Pedro ficou esperando. Então ele esperou e parou e foi embora. Esperou, cessou. Então ele começou a esperar, esperou e parou de esperar. Nós só vamos estudar no nosso curso, esses 5 capítulos, o presente, por ser o mais fácil. E você nos seus estudos posteriores, você na tua continuidade, porque com esse fundamento você pode continuar estudando o grego, e que bom que você faça isso. Eu vou dar algumas indicações de livros para você estudar. E aí você vai conhecer os outros verbos, esses demais verbos. Mas aqui no nosso curso só o presente, tá? Que é o mais simples, para você ver como é que funciona a construção do verbo. Modo verbal. Então nós temos um modo indicativo, afirma fatos como se fosse uma realidade. Nós só vamos estudar o presente do indicativo. Modo subjuntivo indica probabilidade, incerteza, dúvida. Modo imperativo indica ordem ou proibição, ou uma exortação, conselho ou súplica. Voz do verbo, voz ativa, passiva e média. Nós só vamos estudar o presente do modo indicativo da voz ativa. A voz ativa, o sujeito realiza ação, a passiva sofre ação e a voz média pratica em si mesmo, né? Pratica e... Agora vamos lá, na prática, o único tipo de verbo que nós vamos estudar no nosso curso é o presente, só do modo indicativo e só da voz ativa. E isso vai possibilitar você conhecer como é que funciona a construção do verbo, né? Isso vai te ajudar a entender os outros verbos, os outros tempos, de outros modos, de outras vozes. No português, se eu quero conjugar o verbo soltar, existe uma parte do verbo que fica fixa em todas as pessoas. Eu, tu, ele ou ela, que é o singular, nós, vós, eles, elas no plural. Mas existe uma parte invariável, que ela permanece a mesma. Essa parte que não muda, que ela permanece a mesma em cada pessoa, singular e plural, é chamado radical. Radical é a parte, é a raiz, é a parte que não muda. Agora, para indicar qual pessoa, se é singular ou plural, eu uso um complemento, isso no português. Então, se eu quero falar que é a primeira pessoa que está soltando, eu ponho o. Isso verbos que terminam em ar, né? Porque você sabe que o verbo pode terminar em ar, ir, soltar, vender, partir. Aí tem terminações características de cada um desses tipos de verbos. Eu vou dar o exemplo do terminar em ar. Então, eu solto. Esse o indica que é a primeira pessoa do singular. Soltas, segunda pessoa do tempo presente, indicativo ativo, singular. Amos é a terminação para todos os verbos, fora, claro, sempre no português é um universo de exceções, mas como regra geral, amos indica que é, só olhar o amos aqui você já sabe que é a primeira pessoa do plural, do presente, do indicativo, ativa, voz ativa. Ais, mesma coisa, segunda pessoa do plural, do presente, indicativo, ativo. Solta, o an, terceira pessoa do plural, presente, indicativo, voz ativa. Se você colocar o verbo andar, ando, andas, anda, andamos, andais, andam. As terminações são as mesmas, só muda o radical, porque é outro verbo. Falar, fal é a radical e a terminação vai mudar. Falou, falas, fala.
Falamos, falais, falam. Então, se eu pedir assim, analise o verbo soltamos. Pela terminação, você sabe, primeira pessoa, do plural, do tempo presente, do modo indicativo, voz ativa. Tranquilo. E no grego, acontecerá a mesma coisa. Eu quero o verbo eu solto, lio. Só avisando que no grego é diferente, o dicionário grego é diferente do português. No português, o verbo está no chamado modo infinitivo, né? Andar, vender, partir, soltar, falar. No grego, ele não está no modo infinitivo, ele está na primeira pessoa do singular. É exatamente essa aqui que nós estamos estudando. Então você não vai encontrar soltar, você vai encontrar eu solto. Você não vai encontrar falar, eu falo. Você não vai encontrar ver, eu vejo. É sempre o verbo no dicionário léxico estará no presente, na primeira pessoa do presente, primeira pessoa do singular do presente, do indicativo. Esse aqui, exatamente esse. Então, o verbo soltar, eu não encontro soltar no grego. Eu encontro lio, que é a primeira pessoa do singular presente, indicativo, voz ativa. E todos os verbos é assim. Existem outros tipos de verbos, mas sempre vai optar pela primeira pessoa do singular. Então, vamos analisar, eu tenho uma parte invariável, que é a radical, e permanece o mesmo. Li. Agora, a terminação vai indicar se é singular ou plural, se é primeira, segunda ou terceira pessoa. É presente, modo indicativo, voz ativa. Essas terminações são exclusivas do presente, modo indicativo, voz ativa. Então, se eu acrescentar o, lio, indica que é a primeira pessoa do singular. Se eu acrescentar és, segunda pessoa do singular, ei, terceira pessoa do singular. Só saiu o S, o sigma, né? Aqui tem sigma, aqui não tem. Então, com sigma é a segunda, sem sigma, o ei é a terceira do singular. Homem, primeira pessoa do plural, eté, segunda pessoa do plural, o si, ou o sin, dependendo do que vem depois, o si ou o sin, terceira pessoa do plural. Então fica lio, lies, liei, liomem, lieté, liusi. Como é que eu traduzo? Eu solto, tu soltas, ele ou ela solta. Ele ou ela, porque liei não diz o gênero. Liei pode ser um homem ou uma mulher soltando. Nós soltamos, vós soltais, e aqui também eles ou elas, porque o verbo sozinho não dá para saber se é homem ou mulher que está soltando. Então, eles ou elas, ele ou ela, no caso aqui, eles ou elas, soltam. Só vou mudar o verbo agora e vou construí-lo segundo essas regras. O verbo agora é lego. Lego não é falar, é eu falo. Algumas gramáticas, para associar com a língua portuguesa, ele vai colocar falar, não tem problema. Para facilitar para o estudante brasileiro, né, da língua grega. Lego, verbo falar, não está errado. Mas literalmente lego é eu falo, tá? Então, nas gramáticas você vai encontrar lego como falar, conjugue o verbo falar, lego. Ou conjugue o verbo eu falo, lego. Então, essas duas opções, mas o correto mesmo de lego é eu falo. Então, existe uma parte invariável, isso aqui já indica a terminação, Isso aqui é a terminação, vou até colocar em amarelinho. Então, essa é a terminação. O que sobra é o radical. Olha que legal. Então, ficou leg como radical. Deixa eu colocar em azul. Leg é o radical. Esse vai permanecer invariável em todo o processo. E o ômega indica que a terminação é aí que vai mudar. Então, leg, aí repito, leg. Para facilitar, eu faço assim, né?
no início, quando eu fazia essas tabelas, então descobri o radical e repetia, leg, 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 leg. Agora vou me preocupar com a terminação. Ômega, eis, ei, homem, eté, usci. Padrão, pode ver que é a mesma, ó. Ômega, eis, ei, homem, eté, usci. É a mesma terminação. Só mudou o radical porque mudou o verbo. Então, como é que fica a minha palavra? Lego, leges, legei. Legomen, legete, legusse. E a tradução, aí em português, obviamente, eu digo, tu dizes, ele ou ela diz. Nós dizemos, vós dizeis, eles ou elas dizem. Pode ser falar também, né? Um sinônimo. Lego pode ser eu falo. O lego pode ser eu falo ou eu digo. Então você opta aqui, eu optei por eu digo. Então eu digo, tu dizes, ele ou ela diz. Nós dizemos, vós dizeis, eles ou elas dizem. Então todos os verbos, vamos dizer assim, que não seja uma exceção, que não seja uma outra situação que existe em situações diferentes, mas como regra geral é assim, pega o radical, acrescenta essas terminações e você tem um presente. Olha, um idioma vive de regras e exceções, né? Então o verbo ser, o presente dele, ele é muito específico e não segue essas regras. Você só tem que saber que o verbo ser não segue essas regras anteriores, né? Então, não existe aqui um radical. Você pode ver, ó, é, mi, é, este, não existe um radical. Então, cada palavra tem sua vida própria e você tem que, não digo decorar, porque decorar é conforme o uso. Se você se dedicar bastante, você vai acabar guardando. Mas é importante você saber que existe, ter acesso a essa tabela e saber por que tem diferença entre as pessoas do verbo ser. Olha, primeira pessoa do singular, eu sou, eu estou, é me. Segunda pessoa do singular, tu és ou tu estás, é. Lembrando que o verbo é me, ele é eu sou ou eu estou. Então o verbo vai ser traduzido por ser ou estar conforme a frase, conforme a necessidade da frase. Então não tem um verbo específico para estar. É o me mesmo que vai ser eu sou ou eu estou. Se eu quero falar ele ou ela é ou está, esti. Se eu quero falar que somos ou estamos, esmen. Se eu quero falar sois ou estais, este. E se eu quero falar são ou estão, esse. Ok, então o verbo ser tem vida própria. Não segue aquilo que nós conversamos anteriormente, né? Vamos começar agora a estudar preposições. As preposições, elas ligam as palavras e é interessante que em grego elas têm algumas características próprias, significados próprios. Por exemplo, a palavra eis significa para, mas não é para perto, é para dentro. Prós também é para, mas não é para dentro, é próximo. Então se eu uso ambas significam para, você pode traduzir para. Mas o eis, você está indo para dentro. E prós, você está indo na direção. Por exemplo, eis tem talassan, literalmente para o mar. Mas a ideia é que ele está entrando no mar. Prós tem talassan, para o mar. A tradução pode ser a mesma. Mas aqui o prós indica que ele está indo na direção, não entrando no mar, na direção do mar. Uma outra preposição, ek e apo. Ambas podem ser traduzidas de. Só que o ek significa que vem de dentro e o apo da direção. Então, ek testalassan, de o mar, do mar. Só que eu estava lá dentro, eu estava molhadão e saí de dentro do mar. Apotestalasses também traduz do mar, de o mar. Só que a ideia é que eu estava próximo do mar, eu estava ali na areia, mas não dentro do mar. Interessante? Isso na hora de você interpretar ajuda bastante. Eclesia, chamados de dentro para fora. Ek,
e o verbo kalel, né? Chamados de dentro para fora. Então nós estávamos dentro de algo e agora formamos um grupo fora desse algo. Esse algo podemos entender como o grupo dos perdidos, como o reino das trevas, como o reino dos oponentes à lei de Deus, dos rebeldes, né? E agora nós formamos um novo grupo que é o povo de Cristo, o reino de Cristo. Eclesia, então foram tirados de dentro para fora. O ek indica isso. Lembrando que você não vai criar texto, você vai traduzir. Então você pode encontrar ek, porque a palavra seguinte começa com consoante, e ex, porque a palavra seguinte começa com vogal. Então ek ou ex é a mesma coisa. De dentro de. Saiu de dentro de. Uma outra palavra é o en e o sin. Então, en te talasse. O en você vai traduzir como em e o sin com. En te talasse, literalmente, em o mar. Aí você vai traduzir no mar. En te sinagoge. Em a sinagoga, na sinagoga. Sintomatete. Com o discípulo. Aí traduz literalmente, né? Não precisa, porque você viu aqui, eu tive que reconstruir para soar melhor. Em o mar, no mar. Em a sinagoga, na sinagoga. Aí você melhora no português. Aqui ficou literalmente. Sim, to matete, com o discípulo. Sim, tois matetais, com os discípulos. Essa tabela aqui que você tem na sua apostila, eu dei uma invertida nela para enxergar melhor. Por exemplo, hiper, esse aqui significa que obrigatoriamente a preposição obriga que a palavra seguinte esteja em caso X. O hiper obriga que a palavra seguinte esteja no acusativo. Aí vai significar acima. Se o hiper tiver a palavra seguinte no genitivo, por causa de. Então olha que interessante. Dependendo do caso da palavra que segue, e você vai traduzir, você não vai criar texto, tem uma tradução. Hiper mais a palavra seguinte no genitivo, por causa de. Ep mais genitivo, sobre. Deixa eu dar uma arrumada aqui. Pros mais acusativo, para, em direção a. Peri mais acusativo, ao redor de. Peri mais genitivo, a respeito de. Então veja como que a palavra seguinte, o caso da palavra seguinte, afeta a tradução. Apó mais genitivo, para, longe de. Ante mais genitivo, sobre, contra. Tem casos que só tem uma forma, né? Você tem que tomar cuidado aqui, ó. Peri pode ser com acusativo ou com genitivo, muda a palavra. És mais acusativo para dentro. Ek ou ex, lembrando do que nós falamos anteriormente, mais genitivo para fora. Pro mais genitivo antes diante e assim por diante. Olha que interessante. Parar. Com genitivo é de. Com a palavra seguinte, com dativo, é ao lado. E acusativo junto com. Então, preste atenção que o caso seguinte afeta a tradução. Eu vou fazer com vocês alguns exercícios que isso vai reforçar a aprendizagem. Olha aqui. Eu vou traduzir todas essas palavras da primeira coluna. Eu vou colocar nessa segunda coluna. E o significado do verbo está na terceira coluna. E a gente vai dar uma olhada também nas tabelas que vimos anteriormente. Vamos lá. Caso por caso, né? Li-ei. Então esse ei é a terminação. No dicionário você não vai encontrar li-ei, você vai encontrar li-o. Significa eu solto. Só que eu não quero traduzir li-o, eu quero traduzir li-ei. Então eu tenho li-ei, solto. É um verbo. Aí eu tenho que procurar o ei, indica que pessoa. Só estamos lidando com presente indicativo, modo indicativo, voz ativa. Então isso tranquiliza bastante. É só uma tabela que você vai olhar. Vamos à tabela? Olha a tabela aqui. Ó. Eu sei que o meu verbo termina em ei. Então sei que é a terceira pessoa do singular. Tranquilo. Na tradução você põe assim, terceira pessoa do singular, ou é ele, ou é ela. Isso já ajuda a você construir a tradução. Ele ou ela o quê? Bom, se é o verbo soltar, eu solto. Ele ou ela solta.
solta. Você tem que traduzir também os sinais, tá? Você tem que traduzir as pontuações. Você tem que traduzir as pontuações. Isso aí eu deixo contigo, que é a parte mais fácil. Agora, a segunda linha aqui. Grafei. Já está dizendo, né? É terceira pessoa do singular. Só que, então você põe aqui ele ou ela. Agora, no dicionário vai ser grafe mais ômega. Olha ele aqui, ó. Aqui está maceteado, mas muitas vezes vai precisar procurar um dicionário. Grafo. No lugar do S, você põe o ômega, que é o padrão do dicionário. Grafo eu escrevo, mas eu quero grafei. Ele ou ela escreve. Por que ele ou ela? Porque a palavra pode ser para homem ou para mulher. Não existe gênero no verbo. No hebraico, você vai saber se é homem ou mulher pela terminação. Mas no grego não. É uma palavra para homem ou mulher, não importa o gênero. Por isso que eu coloquei ele ou ela. Só o texto é que vai dizer se é homem ou mulher. Você pode também traduzir só escreve. Mas como a gente está aprendendo, deixo ele ou ela aqui para lembrar que é a terceira pessoa do singular. Futeués. Olha, aqui já tem a terminação és. És é o quê? Vamos para a tabelinha. És, segunda pessoa do singular. É o tu. Então já coloca tu aqui para evitar problema. Tu alguma coisa. No dicionário, é o radical, né, que é a parte que anterior à terminação, mais ômega. É assim que você vai encontrar no dicionário. Futeu eu. Futeu o. Futeu o. Planto. Só que eu quero o tu. Eu não quero eu quero o tu, que é o és. Tu plantas. Aí o sinal, você pesquisa qual vai ser. Esse pontinho superior aqui significa o quê? Procura na gramática que você já estudou o que significa. Lucin é o verbo soltar. Ele aparece várias vezes aqui, né? Nesse exemplo. Então, é o verbo lio, só que é usin. Usin, tabelinha, é a terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular. Perdão. É a terceira pessoa do plural. Terceira pessoa do plural. Então, é eles ou elas, e o verbo é soltar, né? Eles ou elas soltam, porque é a terceira pessoa do singular que eu quero. Liés. És. És é a segunda pessoa do singular. Tu, só que é o verbo soltar também, continua o mesmo verbo, soltar. Tu soltas. Liomen. Omen, primeira pessoa do plural. Já lasco nós aqui para te ajudar. Primeira pessoa do plural é nós. Nós o quê? Verbo soltar? Nós soltamos. E acrescenta o sinal, tá? Estiete. No lugar do ete, vamos ver o que é o ete. Segunda pessoa do plural. Então é vós. No lugar do ete, põe ômega, procura no dicionário, vai encontrar assim, ó, estio, como? Vós comeis. Como a gente usa muito pouco vós, tanto tu como vós a gente usa pouco, então você tem que refrescar isso na sua memória, né? Vós comeis, vós andais, vós sois. Tem que resgatar aí a segunda pessoa do plural dos verbos, né? Para você não se perder. Aí já é língua portuguesa, né? Porque isso aqui é tradução, é uma questão de português mesmo. Lego. O Lego já está na sua forma básica, Lego é falo. Ômega, ômega, primeira pessoa do singular. Então, põe eu, verbo falar, falo. Liomen, ó, verbo lio, soltar de novo. Omen, omen é primeira pessoa do plural. Ecomen. Ecomen, omen, é o que? Primeira pessoa do plural. Nós. Nós o que?
No lugar do homem, você põe o ômega, procura no dicionário, você vai encontrar assim, eco, tenho. Então, nós temos. Keleucin. Olha, tem até o ni no final, né? Usin. Esse aqui, ó. Inclusive, usei o ni na terminação. Dependendo da frase, a palavra seguinte começa com vogal, vai precisar do ni. Então, é terceira pessoa do plural. Então, eles ou elas. Então, nós temos keleucin. Procura no dicionário, terceira pessoa do plural. Eles ou elas. Agora, o que significa o verbo? No lugar do usin, põe ômega e procura no dicionário. Você vai encontrar assim, ó. Keleuo. Eles ou elas, que é enviar, né? O verbo envio. Eles ou elas enviam. Liete. Nosso verbo lio novamente, só que é ete. Ete, segunda pessoa do plural. Vós, verbo lio é soltar, né? Eu solto, então vós soltais. Ferromen. Omen, primeira pessoa do plural. Lasco nós aqui, pra você não esquecer como é que vai traduzir. Ferromen. Tira o homem, põe o ômega, se ele procura um dicionário, ferro, carrego. Nós carregamos. Terapeuete. Ete, segunda pessoa do plural. Então é vós. Terapeu, no lugar do ete, põe ômega. Terapeuo. Terapeuo. Curo. Vós curais. E assim, com o tempo, com a intimidade com a gramática e com a prática de exercícios que você vai fazer na continuidade dos seus estudos após terminar o curso, vai entrando no sangue. O, és, homem, eté, usim. Já não precisa nem consultar a tabela, já entra no sangue. E se você futuramente puder dar aula, aí que entra mesmo no sangue, porque você, de tanto repetir a aula, você vai acabar decorando muita coisa. Agora vamos traduzir frases. Olha que legal, hein? Já estamos traduzindo. Eu já coloquei em amarelo as terminações para facilitar. A pergunta é, cada palavra dessa é substantivo ou verbo? Lembrando que os verbos até agora que nós estudamos, ele termina em ômega, eis, ei, homem, ete, usi, ou usin. Então isso é uma dica. Se não termina em o, eis, ei, homem, ete, usi, é substantivo. Se termina com o, eis, ei, homem, ete, usi, o usin é verbo. Tá fácil, porque a gente só está estudando isso até agora. Então, você tem pouca coisa para analisar, o que ajuda na construção do teu saber aí sobre grego. E as outras terminações será substantivo. Pelo menos nesses exemplos aqui, se não é verbo, é substantivo. Então, vamos lá. Adelphe. Adelphe, a terminação é eta, não é verbo. Se não é verbo, é substantivo. Substantivo o quê? Feminino ou masculino? Aí você olha no vocabulário, Adelphe. Adelphe é substantivo feminino. Substantivo feminino. Se você quiser construir toda essa informação, vai ajudar. Você pode fazer só colocar a tradução. Eu vou colocar passo a passo para ensinar melhor. Então, substantivo feminino. Agora, a terminação é eta. Então, eu preciso ir lá no substantivo feminino terminado em eta. Vamos lá? Essa aqui é a tabela substantivo feminino terminada em eta. Quando uma palavra termina em eta, ela significa que está no nominativo, que é função de sujeito, ou no vocativo, que é invocação. Então, terminou em eta, ou é nominativo, a palavra isolada, ou é nominativo, ou é vocativo. Agora, quando é vocativo, tem uma vírgula na frase. No texto grego, haveria uma vírgula aqui, indicando que eu estou chamando a pessoa. No caso da minha frase que eu estou estudando, não tem vírgula. Então não é vocativo. Se não é vocativo, é o nominativo. Então, substantivo feminino nominativo, que significa irmã, olha o dicionário aqui, ó. Substantivo feminino significa irmã. Então, vou traduzir aqui. Irmã,
Só que eu não posso esquecer, é o sujeito da frase. Agora, o verbo legei. Legei. Eu vou procurar o dicionário, a palavra lego. Tiro a terminação, ponho o ômega. E no meu dicionáriozinho aqui está falando, ó, lego, eu digo. Então, verbo, presente, indicativo, ativo, isso aí por enquanto só tem esse, né? Então nem vou colocar. Verbo que está no presente, no modo indicativo, voz ativa. Mas o que interessa é que é a terceira pessoa do singular. Então, ele ou ela, lego, eu falo. Leguei, ele ou ela fala. Então, como é que ficaria a minha tradução? Irmã fala. Eu não vou usar o ele ou ela aqui porque eu já tenho o sujeito. Irmã fala. Irmã fala ou uma irmã fala. Como eu não tenho o artigo, a Delphi, uma irmã fala ou irmã fala. Uma é optativo, tá? Quando não tem artigo, uma é optativo. Irmã fala. Outro exemplo. Aqués fonem. Pela terminação és, eu sei que esse é o verbo. Pela terminação em, se não é verbo, é substantivo. Então vamos analisar o aqués. Essa palavra não tem no dicionário, o que tem é acuo, sai o és entre o ômega. Vamos procurar um dicionáriozinho nosso aqui. Acuo, eu ouço. Opa, é o verbo ouvir então. Só que é és na tabelinha, segunda pessoa do singular. Tu, então verbo, segunda do singular, tu ouves. Tu ouves. Agora vamos analisar fonem. Fonem é substantivo. Por essa terminação, vamos procurar um dicionário aqui. Fone. É um substantivo feminino, significa voz. Só que eu quero fonem. Aí a tabelinha em é acusativo singular. O acusativo é objeto direto. Então vamos colocar essas informações aqui. É um substantivo feminino acusativo, que significa voz. E na tradução vai ser... coloca 3 pontinhos aqui para você lembrar que ele está complementando. Ele não é o sujeito, ele é objeto direto da frase. Porque acusativo é objeto direto. Então, quem é o sujeito da minha frase? Explícito não está. O sujeito eu vou usar o tu do ouves, né? Quem está agindo? É o tu. Então você vai traduzir assim, ó. Tu ouves voz. Esse tu é optativo, pode ou não inserir. E o uma também eu vou colocar aqui entre parênteses porque é optativo. Por que é optativo? Aí tem que ver o que soa melhor. Ouves voz? Ficou, deu? Deu. Tu ouves voz? Tu ouves uma voz? Aí você tem que ver qual que fica melhor no ouvido, né? O tradutor ele tem que construir da melhor forma que dê para compreender, o leitor compreenda. Respeitando o original, é claro. Outra tradução. Agapen é cusim. Pela terminação aqui é substantivo. Então, substantivo. Substantivo o quê? Vamos ver aqui, ó. HP. É um feminino. Então, substantivo feminino. E em é o mesmo caso do em aqui. É acusativo, significa que não é o sujeito. Como é acusativo, põe 3 pontinhos para você lembrar que ele está complementando o verbo, não está praticando a ação. Então, amor. Lembrando que é acusativo, objeto direto. Objeto direto. Agora o verbo é cusim. É cusim. A terminação. Põe o ômega, vou saber a tradução aqui. Ó, o meu dicionáriozinho é co. Eu tenho. Então é um verbo.
O sim, tabelinha, terceira pessoa do plural. Terceira pessoa do plural. Eles ou elas, para ajudar, só que o verbo é co-ter. É sim, eles ou elas têm. E como é que fica a tradução? Nós, não. Eles ou elas têm amor. O amor não é o sujeito, é o complemento do verbo. Eles ou elas é optativo, né? Mas eu vou deixar eles ou elas? Não. Na frase, se está falando deles, aí você traduz, eles têm amor. Se está falando das mulheres, elas têm amor. Como eu não sei quem está, o contexto da frase, porque isso é um exercício, então põe assim, eles ou elas, deixa em parênteses, ou até sem parênteses, mas desde que você entenda que eu tenho que definir uma tradução bíblica se é eles ou elas. Mas num exercício aqui não tem como saber que a frase está solta. Eles ou elas têm amor. Eu não vou anotar, só vou falar. Eirenem. Eirene paz. Então é um substantivo feminino acusativo. Paz, objeto direto. E telomen vem de telo, eu quero. Verbo, primeira plural. Eu quero. E a minha tradução é nós queremos paz. Não é a paz que quer. Somos nós que queremos, que paz aqui é acusativo, objeto direto. Adelphe, substantivo feminino, pode ser nominativo ou vocativo. Não é vocativo porque não tem vírgula. A vírgula é para chamar a pessoa, então não é vocativo, é nominativo. Então, irmã. Aí lembrando, é o sujeito. Tá no nominativo, é o sujeito da frase. Estiei é o verbo, terceira do singular, presente, indicativo, voz ativa. Ele ou ela come. Então, vamos construir a tradução. Uma irmã come. Ou irmã come, ou uma irmã come. Uma irmã come soou melhor, né? Adelphai telucin. Adelphai, verbo, perdão. Adelphai, substantivo, feminino, plural. Todos aqui é singular, tá? Eu não coloquei, mas singular, 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 singular. E aqui já apareceu um plural. Substantivo feminino plural, acusativo, substantivo feminino plural, nominativo. Podia ser vocativo, mas não tem vírgula, então é o sujeito da frase. Adelphai, então vou traduzir irmãs. Lembrando que é o sujeito da frase. Legucin, vem de lego, verbo. Terceira singular, presente, modo indicativo, voz ativa. E eu vou traduzir eles ou elas dizem ou falam. Então, irmãs, que é o sujeito, falam. Aqui, nós vemos irmãs. Mesma regra, mesmas regras. Aqui, eles ou elas conduzem escritas ou escrituras. Aqui indica que é acusativo. Então, grafas é objeto direto, ele não pode começar a frase, ele não pratica ação, ele sofre ação. Então, o sujeito vai ser eles ou elas. Conduzem escritas. E aqui já são 3 elementos, ó. Substantivo, verbo, substantivo. Você tem que saber quem que é o sujeito. Ah, mas o sujeito começa a frase. Não, no grego não. O sujeito pode estar lá no final da frase. Isso já estudamos a gramática. Então, irmãs,
sujeito, porque a Delphi indica que é o sujeito. Telucem, querem. Grafas, escrituras. Não é a escritura que quer a irmã, é a irmã que quer a escritura, porque a Delphi é nominativo, sujeito, e as grafas é acusativo, objeto direto. Veja como o final do substantivo indica a função dele na frase. A mesma coisa vai acontecer aqui, só que vai entrar o artigo. E você vai precisar... Nessas frases vai entrar o artigo. E você vai precisar dessa tabela aqui, ó. No caso da minha frase, é tus. Tus está aqui, ó. Eu deixei em azul para indicar que é masculino. Então o tus, ele acompanha uma palavra que é acusativa, o caso acusativo, que é objeto direto, né? O caso acusativo é objeto direto, lembrando. É masculino e é plural. Então, pela tabela, eu sei que está na coluna do plural, é masculino, e na linha do acusativo, que é objeto direto. Então, ele é e acompanha uma palavra com as mesmas características. Ele acompanha uma palavra no caso acusativo, no gênero masculino e no número plural. Aí você vai colocar o artigo na tradução. Se tem artigo, você traduz com artigo. Tas. Olha o TAS aqui, vamos localizar a tabela. Vamos procurar o TAS na tabela. Achei. Vai estar em rosinha para nos ajudar. É feminino, é plural e é acusativo. E vai ser acompanhado por uma palavra no acusativo, feminino, plural. Mesma coisa. Olha o tom. O tom já é meio complicado, porque o tom... ele pode ser qualquer um desses três aqui. O tom, ele pode ser, ele sempre será genitivo. E vai ser plural, legal. Mas ele ou é masculino, é feminino ou neutro, conforme a palavra que ele segue. É a mesma forma para masculino, feminino e neutro. Como é que eu vou saber na minha frase? Por aqui, ó. Pela palavra seguinte. Adelphon vem de Adelphé, que é feminino. Então, esse tom aqui, ele é feminino porque acompanha a palavra feminino. Tem, vamos para a tabela, isso é o capítulo 3, tá? Essa tabelinha aqui. Tem, olha aqui, ó. É singular, é feminino e é acusativo. Acompanha uma palavra no singular, feminino, acusativo. Tem que coincidir, o artigo coincide com a palavra que o segue. E a tradução está aqui, né? O a. A tradução é fácil. O a, do, da, para o, para a, conforme a tabelinha. E aqui é artigo, aqui é artigo, aqui é artigo. Então, nessas frases aqui embaixo, no 35... acrescentou o artigo só. Então, as palavras que tem artigo, você tem que traduzir com artigo. Não é uma. Agora tem artigo. É a casa, a avós, das irmãs, as escrituras, os discípulos, o profeta, os corações, dos jovens. Tom é dos, né? Dos jovens. E o significado das palavras tem uma tabelinha aqui, ó. Neanias é um substantivo masculino. Neani, eu não sei, vai no dicionário. Neanias, substantivo masculino jovem. E aqui você tem, está invertido aqui, mas é a mesma tabela, você só complementa. É uma forma de estudar, né? O exercício para mim é uma forma de estudar, reforçar o estudo. É isso aí, pessoal. Não é fácil, porque é outro idioma, mas é possível. Se eu aprender alguma coisa, é porque é possível aprender, né? Eu sou uma pessoa normal, que eu tenho que me esforçar muito para aprender. Eu não sou eu sempre digo, eu não tenho nenhuma super inteligência, mas eu me dedico muito ao que eu quero aprender, e
E isso faz com que eu aprenda, mas é muito esforço. Tem gente que bate o olho e já guarda tudo, não é o meu caso. Eu tenho que olhar, ver, consultar. Para preparar essa apostila, eu tive que consultar várias fontes e estudar, reestudar, porque a gente vai esquecendo. Idioma, se você não usa, você esquece. Então, fundamentos do grego, já comecei a esquecer. Aí teve que pesquisar, ler, reler. Na última apostila vai ter toda a bibliografia que eu consultei. E então é esforço, é dedicação, leitura. Só olhar a apostila não resolve, tá? É isso aí. Que Deus te acompanhe aí e lembre-se que é impossível você fazer uma tradução do texto bíblico, se aprofundar, né? Não é impossível, não é um termo, é impossível você compreender todo o significado do texto bíblico sem consultar o original. Aí é impossível, porque a tradução te dá uma ideia do que aconteceu, mas o original te dá muito mais detalhes, minúcias do que aconteceu. Então, é fundamental que o intérprete da Bíblia tenha acesso ao grego e hebraico. E o caso aqui, parabéns que você está se dedicando ao grego, tá bom? Deus te abençoe e bom estudo.